Epá, hoje vamos falar sobre espaços vetoriais. Espaços vetoriais sobre, isto aqui aparece sempre, sobre um corpo K. Aqui um gajo precisava saber o que era um corpo, não é? Epá, mas esta parte aqui vou ultrapassá-la. Senão, isto aqui faz parte de todo campo da álgebra, que não é álgebra linear, percebes? Tinhas que saber a noção do grupo. Mas pronto, como vocês normalmente só dão espaços vetoriais sobre o corpo R, percebes? E tu conheces o corpo R. Portanto, esta parte aqui eu vou ultrapassá-la. Portanto, seja V um conjunto não vazio, e não vazio significa, as pessoas dizem, por exemplo, um conjunto é só formado por elemento zero. Não é vazio. O zero é um elemento. Seja V um conjunto não vazio, onde estão definidas duas operações. Duas operações. Uma dessas operações é designada por mais. Mas eu também podia designá-la assim, percebes? O mais é aquele mais que normalmente um indivíduo conhece. Mas se eu quisesse me abstrair, designava assim, era um mais qualquer, percebes? Estás a seguir onde eu quero chegar? Mas pronto, eu vou mesmo designar por mais. E o que é que faz esta operação mais? É uma operação interna. Isso significa o seguinte: ela pega em dois elementos do conjunto V e transforma, percebes? Num elemento do conjunto V. Quer dizer, o que é que ela vai fazer? Aqui aparece a noção de produto cartesiano. Tens, portanto, V vezes V para V. Onde aqui tens um elemento, digamos, A pertencente a V, percebes? B pertencente a B, e isto é transformado em A mais B. Estás a seguir, não estás? Aliás, portanto, como tu estás a reparar, imagina que tu tens aqui um conjunto apenas formado por estes elementos. 1, 2, 3, 4. Só com estes. E tu defines aqui uma operação mais usual, percebes? O que é que este mais faz? Pega em dois elementos, não é? Quaisquer, estão a fazer deste conjunto. Pega, por exemplo, no elemento 1 e no elemento 2, posso designar isto por um par, estás a ver? E vai transformar no elemento 3, estão a fazer entender? Se eu designasse este conjunto por A, eu estava a fazer, quer dizer, este 1, 2 pertence ao conjunto A vezes A. Percebes? Este A vezes A é o produto cartesiano. É o produto cartesiano A por A, quer dizer, é o conjunto de todos os pares ordenados. Estás a seguir, não estás? Mas esta operação aqui não é uma operação interna, porque tu imagina que eu pegava no, sei lá, no elemento 3 e no elemento 4. E isto está no elemento 7, não dá? Que já não está ali no conjunto, estão a fazer entender? É importante isto, percebes? Quer dizer, pegas aqui num par, estás a ver aqui, e o resultado vai-te dar um elemento que ainda pertence a V, percebes? O que não acontecia aqui, percebes? Então eu poderia dizer isto aqui, que este mais aqui, nestas condições, não era uma operação binária, percebes? Não é, percebes? Estão a fazer entender? Porque quer dizer, não é, dados os dois elementos, não é fechado, a operação aqui mais não é fechada relativamente a este conjunto, porque pode-me acontecer eu ter dois elementos do conjunto e o resultado está fora. Estás a perceber onde queres chegar? Portanto, quando defines esta operação aqui
mais num espaço vetorial, percebes? Quando e pegas em dois elementos, o resultado vai dar um elemento que ainda está em V, percebes? Tem que acontecer isto. Pronto, então aqui vou apagar isto. Isto é chamada uma operação interna. É fácil de ver que é interna porque estás a jogar única e simplesmente com elementos de V, certo? A questão é esta. Onde é que surge então o corpo? Estás a ver? Porque fala-se aqui em corpo. Então tu vais ter uma operação externa. Vais ter uma operação externa que eu vou designar por vezes. E esta operação é uma operação de K vezes V. Estás a ver? Tenho outra vez aqui, este K aqui é o corpo. Tenho outra vez aqui um produto cartesiano. Estás a seguir, não estás? E a chegada é outra vez V. Estão-me a fazer entender? Se o corpo for, por exemplo, o corpo R, isto quer dizer que eu estou a pegar no elemento 2 do corpo, estás a ver? Estão-me a fazer entender? E no elemento, por exemplo, de V, sei lá, um elemento V, um elemento, sei lá, eu tenho mesmo que designar aqui por V. Se for a duas dimensões, seria, por exemplo, elemento 1, 2, este V aqui é um vetor, percebes? Estão-me a fazer entender? Eu vou designá-lo por um V pequeno. E o resultado ir-me a dar 2 vezes V, percebes? E continuo em V. Estás a seguir onde eu quero chegar? Isto corresponde àquilo que vocês no secundário deram, soma de dois vetores. Quando tens a soma de dois vetores, isto segue uma lei de paralelogramo e ainda ficas, estás a ver, com um vetor, que é este aqui, estão-me a fazer entender? Operação interna. Isto relativamente ao mais, isto seria o vetor, digamos, A, isto seria o vetor B, e esta operação aqui é externa. É o mesmo que teres um vetor, digamos, um vetor aqui A, e então multiplicas isto por um K, digamos, por 5, e então o que é que vai-te acontecer? Este vetor que aqui está vai ser esticado, não é? Estão a fazer entender? Mas continuas a estar, digamos, no conjunto de vetores. Estão a fazer entender? Não estou com isto. Então, relativamente à operação mais, tem que se verificar várias propriedades. E a primeira propriedade é a associatividade. Isto relativamente à operação mais, estás a ver? Repara que aqui, nesta segunda operação, isto também é importante que se diga, esta, digamos, multiplicação é sempre feita à esquerda, percebes? Nada de fazer aqui confusões, é 2V, nunca V, vírgula 2, percebes? A operação é definida K vezes V, não, V vezes K. É diferente, percebes? Estão-me a fazer entender, então é assim que ela é definida. Relativamente à operação mais, as propriedades são, eu vou designar por propriedade A1, e é o seguinte, quaisquer que sejam A, B e C pertencentes a V, claro que este A, B e C, se quiseres ir por comodismo, pronto, para se tornar mais simples, podes pensar que são vetores, percebes? Estão a pertencer a V. Então tem que se verificar a associatividade, percebes? Relativamente àquela operação. Quer dizer, tem que se verificar que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Estás a seguir, não estás? Agora, a propriedade A2. A propriedade A2 terá que ser esta operação aqui de adição terá que ser comutativa, isto é, quaisquer que sejam o A e B pertencentes a V, o A mais B terá que ser igual a B mais A. Comutatividade. Propriedade A3 terá que se verificar o seguinte: terá que existir um elemento único, estás a ver? Único, um para todos, estás a ver? Um para todos. Este elemento comumente se designa por 0. Aqui o 0 é encarado como 0 de V, o vetor 0, pertencente a V, tal que qualquer que seja, percebes? É 1 para qualquer um. Qualquer que seja o A pertencente a V, 0 mais A
é igual a A mais 0 igual a A. Também, na propriedade 4, e isto aqui é relativamente, estamos só a falar da primeira operação, não é? Agora, para qualquer A pertencente a V, terá que existir, digamos, um A' pertencente a V, esta A' aqui é o simétrico, tal que A mais A' terá que ser igual a A' mais A igual ao elemento, neste caso neutro, que é o 0. Estás a seguir, não estás? São estas 4 propriedades que se têm de verificar relativamente à primeira operação. Estás a seguir, não estás? Relativamente à segunda operação, teremos estas outras propriedades. Eu vou designar por P1. Primeiro, distributividade. Quer dizer, repara que é à esquerda, não é? Estás a ver? K vezes V. Então, está a acontecer o seguinte. Qualquer que seja K1, K2, pertencentes a K e V pertencente a V, terá que se verificar isto, é que K1 mais K2 V, estás a ver eu aqui a fazer à esquerda, não tem cabimento de fazer V que multiplica K1 mais K2, porque, estás a ver, é definida assim, K vezes V. Isto é importante, percebes? É seguir, isto é álgebra mesmo. Então isto vai dar, terá que dar, aliás, K1V mais K2V. Propriedade 2. Qualquer que sejam K1, K2 pertencentes a K e V pertencente a V, K1, K2, V, estás a ver assim? Isto eu vou mostrar, digamos, a associatividade relativamente à segunda operação. Estás a seguir? Isto é a mesma coisa que eu ter K1, K2, V. Repara que os K's aparecem sempre à esquerda. Propriedade 3. Qualquer que seja agora um elemento K pertencente ao corpo K e V1, V2 pertencentes a V, o K que multiplica, vá lá, por V1 mais V2 há de ser igual a KV1 mais KV2. Estás a seguir, não estás? Finalmente, P4. Terá que existir um elemento que é dito o elemento unidade, não quer dizer que seja o 1 que conheces, mas designa-se unidade pertencente a K, tal que qualquer que seja o elemento V pertencente a V, 1 vezes V igual a V. Portanto, tens aqui, quer dizer, se te mandassem mostrar que era um espaço vetorial, tinhas que ter duas operações, estás a ver? Uma interna, outra externa. É interna porque aqui estás no conjunto V, não sais dele. A externa é aqui porque entras com o corpo K, estás a ver? E terias que mostrar 8 propriedades. Portanto, esta questão é muito difícil de sair em teste. Estás a mostrar 8 propriedades, não é? Estás a ver? É muito difícil, não é? Mas para já, epá, é só para te passar a ideia de que é um espaço vetorial, percebes? Por exemplo, num espaço vetorial, qualquer que seja K pertencente ao corpo K, e portanto neste caso o 0 que pertence neste caso a V, e realmente tem que pertencer, o elemento, estás a ver, existe aqui um 0 pertencente a V, verifica-se sempre isto, é que K vezes 0 é a segunda operação, isto é igual ao 0. Isto parece trivial, não parece? Mas olha para isto, pois, K vezes 0 é 0. Mas quer dizer, quem é que te garante que estás aqui com a operação vezes normal? Estás a perceber? Se te abstraís um bocadinho, percebes? Tens que utilizar apenas isto que aqui tens, percebes? Só isto que aqui tens.
Ora bem, vamos lá ver se eu consigo mostrar então que k vezes 0 é 0, sendo k um elemento qualquer do corpo e 0, portanto, o elemento neutro de V. Estás a seguir? O elemento neutro, portanto, do conjunto V. Relativamente, portanto, à adição. Ora bem, teres k vezes 0 é o mesmo que teres k vezes 0 mais 0. Porque se 0 é um elemento neutro relativamente à adição, 0 mais qualquer coisa reproduz outra coisa, neste caso é o próprio 0. Estão-me a fazer entender ou não? Estás a seguir ou não? Então agora, apelando a esta propriedade que aqui está, esta aqui, estás a ver? Isto verifica-se, se eu supor que estou num espaço vetorial, então isto é a mesma coisa que teres k vezes 0 mais k vezes 0. Estás a seguir, não estás? Ora, este elemento aqui é um elemento que está em V. Estás a seguir? Este elemento também está em V. Este elemento, o resultado, né, está em V. Nós sabemos isso. Então, eu tenho que k0 é igual a k0 mais k0. Estás a seguir? Como estamos em V, existe na realidade, estás a ver? Um elemento que é para cada A pertencente a V, existe um simétrico à linha. Estão-me a fazer entender ou não? Quer dizer, então vai existir aqui um simétrico de k vezes 0. Não interessa o que ele é. A mim interessa-me é que existe. E vamos designá-lo, mesmo por conveniência, por menos k0. Então quer dizer que menos k0 mais k0 há de ser igual também a menos k0 mais k0 mais k0. Repara que estou a somar à esquerda, percebes? Mas agora repara, o que me interessa a mim nem me interessa saber, a mim interessa-me que eu aqui tenho um simétrico deste. E quando tenho simétrico deste com este, né, por aquilo que foi aqui dito, estás a ver? Isto vai-me dar o elemento neutro, não é? 0. Estás a seguir ou não? Então isto aqui dá-me 0, não me dá? Isto aqui vai-me dar 0, que há de ser igual. Isto aqui dá-me este aqui, se eu fizer aqui uma associação, né? Se eu associar este com este, estás a seguir? Vai-me dar 0 mais k0, né? Estás a seguir, não estás? Ora, 0 mais k0, como 0 é elemento neutro, né? Vai dar o próprio k0, né? Então surge facilmente agora k0 igual a 0. Percebeste? Percebeste mesmo? Imagina o trabalho que isto dá, não é assim logo, percebes? É que as pessoas quando veem aqui k0, k vezes 0, fazem logo como se estivessem com as operações normais. Não pode, estás a seguir onde queres chegar. Isto é, por exemplo, o exemplo. Agora, como surgiu? Agora, mais importante que isto é a noção de subespaço. Quer dizer, vem na continuação. Agora vou-te passar o que é um subespaço vetorial. Subespaço vetorial, digamos, W, de um espaço, tem que ser subespaço de um espaço, não é? De um espaço vetorial V sobre um corpo K. Então, teorema. W é subespaço vetorial W é subespaço vetorial de
V sobre um corpo K sobre um corpo K, se e só se, ponto 1, se este W tem que ser diferente do vazio. Ponto 2, se este W estiver contido em V. Estás a seguir, não estás? Ponto 3, sempre que quaisquer que sejam, digamos, um W1, W2, pertencentes, neste caso a W, isto implica que a soma W1 mais W2 ainda pertence a W. Ponto 4. Qualquer que seja o elemento K pertencente ao corpo K e W pequeno pertencente a W grande, isto implica que KW ainda pertence a W. Estás a seguir, não estás? Este teorema tem um corolário. O corolário, portanto, é uma consequência deste teorema. E, portanto, eu poderia dizer que W é subespaço vetorial de B sobre um corpo K. Claro, teria que ser W diferente do vazio e também ou o W contido em V, percebes? Dentro destas mesmas situações. E o corolário diz que será subespaço e só se, ponto 1, 0 pertencer a W, percebes? 2. Qualquer que sejam K1, K2 pertencentes a K e W1, W2 pertencentes a W, isto implicar que K1, W1 mais K2, W2 ainda pertencer a W. Tu lembras-te que, acho que era nas tuas folhas que às vezes isto aparecia? Estão a fazer entender? Isto, na realidade, é uma consequência aqui daquele teorema, estás a ver? E tu podes até, provava-se com alguma facilidade, percebes? Que este que aqui está implica este, estão a fazer entender? E que este que aqui está implica aquele, estás a ver? O que significa que são equivalentes. Estão a fazer entender ou não? Estás a seguir? Não é difícil. Depois, talvez, numa outra altura, um gajo vá provar isso. Depois sobre, portanto, subespaços. Sobre subespaços. E agora estava a pensar, por exemplo, sei lá, dado um sistema homogéneo, vamos supor este sistema homogéneo, sistema homogéneo. Um sistema homogéneo quando os termos independentes são todos nulos. E eu vou supor este sistema A11 x1 mais A12 x2 mais etc, A1n igual a 0. Não quer dizer que... Falta agora o xn. Faltam aqui o xn. Não quer dizer que eu tenho aqui, portanto, já n colunas, não é? Não quer dizer que eu vá ter n linhas. Posso ter m linhas, percebes? Pois posso. Então vamos generalizar. A m1 x1 mais a m2 x2 mais etc mais a mn xn igual a 0. Estás a seguir, não estás? Isto é um sistema homogéneo. E o que eu quero provar é que o conjunto das soluções, percebes, deste sistema homogéneo o que eu quero provar é que o conjunto das soluções desse sistema homogéneo e o conjunto das soluções desse sistema homogéneo vai ser da forma, digamos,
epá, A1, não é? A2, não é? Etc. AN, não é? Porque são os valores, não é? Se eu tirasse daqui o valor de x1, x2 vai-me dar este n uplo. Estão a fazer entender? É o conjunto de elementos deste género, tais que eu substituindo o x1 por A1, o x2 por A2, etc, etc, ou xn por AN, cada uma das equações se torna nula. Estão a fazer entender? E eu quero provar que o conjunto das soluções deste sistema homogéneo é um subespaço vetorial, estás a ver? É um subespaço vetorial de Kn. Neste caso tem que ser Kn porque, estás a ver, eu tenho aqui um conjunto formado por um n uplo. E estes elementos aqui, o A1, o A2, etc., o A3, vão pertencer a um corpo K. Neste caso, os homens pertencem a R. Se estivéssemos em R, eu diria Rn. Estás a ver? Mas como eu estou a fazer isto de uma maneira mais geral, digo Kn. Nada me traz confusão, pois não? Prontos, então, e apelando aqui ao teorema 1, eu terei que provar que este conjunto está contido diz? Que ele está contido em Kn é óbvio, não é? Portanto, o conjunto formado por estes elementos, não é? Pertence a Kn, evidente. Diz? Exato. Eu terei também que provar que é diferente do conjunto vazio, não é? Tenho que exibir um elemento. Por exemplo, esta solução, a solução 0, 0, etc., 0, e este 0 aqui, isto aqui é um conjunto com n, não é? Isto pertence ao conjunto de solução. Pertence ao conjunto solução. Pertence ao conjunto de solução, mas porquê? É fácil de ver porquê. Porque tu repara, se eu substituir cada um dos x por 0, tenho a certeza absoluta que está tudo zeros, e verifica, certo? Estão a fazer entender, não estão? Até aqui, tudo bem. Agora vamos imaginar que eu tenho aqui duas soluções. Vamos imaginar que A1, A2, etc., AN é uma solução, percebes? E vou imaginar que B1, B2, etc., Bn é outra solução. Tenho aqui uma solução, solução 1, tenho aqui a solução 2. O que eu quero provar é que a solução 1 mais solução 2, não é? Ainda é uma solução do sistema. Estão a fazer entender, não estão? Estás a seguir, não é? Então, eu talvez para provar isto de uma maneira melhor, eu se calhar vou transformar este sistema que ele está, na vez de estar nesta forma, numa forma matricial, está bem? Isto vai ficar, numa forma matricial, ficaria A1, não é? A1, 2, A1n, aqui eu vou ficar com AM1, não é? AM2, AMN. Isto vezes aqui o vetor x1, x2, etc., xn, né? Que terá de ser igual a 0, 0, por aí diante 0, certo? E a minha pretensão é provar que S1 mais S2, né? São soluções do sistema, né? O S1 mais S2 é uma solução. Mas tu repara que o S1 mais S2 vai a resultado da soma destas coordenadas, não vai? Estás a seguir, não estás? A primeira coordenada é, de certeza absoluta, A1 mais B1. Concordas? A segunda seria A2 mais B2, não era? E depois a outra seria AN mais BN. Eu parto do pressuposto que se eu tivesse só feito isto que aqui está,
e agora vou apagar e depois vou repor, assim pausaste, dava-me 0 de certeza, porque eu estou a supor que é a solução, certo? Eu se tivesse feito isto também só para os Bs, dava-me 0 de certeza, porque eu estou a supor que o S2 é a solução. A minha preocupação agora não é essa, a minha preocupação agora é demonstrar isto, não é? Ora bem, como é que o indivíduo vai mostrar isto? Como é que fazes aqui o produto disto? Primeira linha. Mas tu não poderás dividir isto em duas matrizes. Logo, fazes primeira linha, primeira coluna, tudo muito bem. Isto não será a mesma coisa. Tu repara numa coisa. Por exemplo, repara numa coisa que é importante. Tens, por exemplo, uma matriz, sei lá, 2, 3, 4. Isto aqui que multiplica por x mais y, x1 mais y1, x2 mais y2. Tu, na realidade, vais fazer primeira linha, primeira coluna, não é? Quanto é que isto te vai dar? Vai-te dar primeira linha, x1 mais y1, primeira linha, mais primeira linha, primeira coluna, né? Mais fogo, mais 2x2, né? Certo. E depois segunda linha, né? Que vai dar 3x1 mais 3y1 mais 4x2 mais 4y2, certo? Mas tu, se quiseres, isto ainda é a mesma coisa, repara bem, isto ainda é a mesma coisa que teres aqui a soma, queres ver? Duas matrizes, quer dizer, tu vais ter aqui. Certo, repara, torna-se muito mais fácil. Estas pequenas coisas, x1 mais 2x2, certo? E aqui só ponho x1, agora 3x1 mais 4x2, não é? Fecha aqui o parênteses, mais, e aqui vou ficar com, agora os que faltam, que é y1, não é? Mais 2y2, e aqui vou ficar com 3y1 isto está feito, é a mesma coisa, certo? Isto está as vantagens, sabes? Está as vantagens porque tu repara, muitas vantagens que tu agora munido desta ferramenta, tu aqui exploras facilmente isto, porque isto aqui divide-se em duas matrizes, não é? A primeira será, repara, será esta matriz A, que multiplica por A1, não é? Certo? Mais A, B1, B2, etc. Bn. Agora tens a certeza que é zero, não é? Porque, repara, como A1, como esta aqui é a solução, não é? Então, isto aqui de certeza que dá zero, não é? Isto, por ser solução, certo? Foi. Exato, só com sistemas homogéneos. Exato. Isto aqui dá zero, isto aqui dá zero. Porque tanto esta como esta são solução. Então isto dá zero, não é? Então provamos de uma maneira fácil que a soma ainda é a solução. Estão a fazer entender, não estão? Isto só funciona na realidade com sistemas homogéneos. Estás a seguir, não estás? Então, agora só me falta provar uma outra, que é fácil, que é esta. Seja agora a solução, sei lá, A1, né? A2, etc. AN, solução. E seja K pertencente ao corpo K, não é? Eu quero provar que
K vezes isto também é a solução. Ou seja, eu quero provar que a matriz A, não é? Vezes K, não é? Vezes o vetor, não é? A1, A2, etc. A N ainda é uma solução. Estão-me a fazer entender, não estou? Estás a seguir, não estás? É? Mas isto é muito fácil de provar, porque tu repara, tu tens aqui, este K aqui pertence ao corpo, não é? K é um escalar. E tu, quando tens o produto de um escalar por uma matriz, isto até goza da propriedade comutativa, não sei se, só aqui. Quer dizer, este K posso tirar daqui e posso pô-lo aqui, certo? Não faz mal nenhum. E pá, mas agora tu sabes uma coisa. Sabes que isto aqui, que o A1, A2, AN, é a solução e dá zero. E agora sabes que tens K vezes zero. Então, apelando novamente, olha, há aquelas propriedades logo vistas no início, não é? Nos espaços vetoriais, isto na realidade dá zero. Certo? Estão a fazer entender, não estão? Percebeste? Por exemplo, há um outro, seja, sei lá, o conjunto A, o conjunto das funções f reais de variável real, tais que f de 2 igual a f de 3. Estás a ver? E eu agora quero provar que este conjunto que aqui está, A, é um subespaço, percebes? É um subespaço do espaço vetorial F de todas as funções f de R para R que vão, digamos, cujos elementos, o elemento, digamos, X, estás a ver aqui, é um elemento que está num corpo K. Estão-me a fazer entender, não estou? Percebes? Este X pertence, neste caso o vosso corpo é o R. São funções de R para R, quer dizer, são funções sobre o corpo R. Estão-me a fazer entender, não estou? Estás a seguir onde eu quero chegar. Como é que eu vou provar então que aquilo é subespaço? Eu vou provar que é subespaço. Estou aqui a ver se arranjo cor. Para já tenho que mostrar que este conjunto aqui é diferente do conjunto vazio, não é? Que ele está contido neste é fácil, não é? Porque é um conjunto de funções do mesmo género, estás a ver? São funções reais de variável real. Agora tenho que mostrar que ele é diferente do conjunto vazio. Eu, para demonstrar que é diferente do conjunto vazio, eu tenho que, na realidade, arranjar uma função, não é? Uma função f. Uma função f, não é? Olha que o f é uma função f de 0 é a imagem, percebes? Eu tenho que arranjar uma função f, exato, uma função f. Uma função f que pertence a A, não é? E que verifique isto. Estão-me a fazer entender? E que verifique isto. Então repara, há uma função que nestas coisas é uma função impecável, que é a função nula. O que é que faz a função nula? A função nula é uma função que vai de R para R e que pega num elemento x qualquer e o transforma em zero. Estão-me a fazer entender? Existe mesmo a função nula. Assim como existe a função identidade, que é também uma função que vai de R para R, que transforma x em x. Esta função identidade, o nome está bem dito, quer dizer, a função nula pega em qualquer elemento e transforma em zero. Estás a seguir, não estás? É evidente que a função nula faz o seguinte, graficamente, o que é que isto faria? Qualquer elemento que aqui está é transformado em zero, não é? Quer dizer, ela vai coincidir mesmo aqui com a... Estás a ver com eixo, não é? Esta função aqui
qualquer elemento é transformado nele próprio, não é? O gráfico desta é muito fácil de ver. Por exemplo, o 1 é transformado num 1, 2 num 2. É fácil de ver que é aqui uma... Esta bissetriz aqui dos quadrantes ímpares, não é? Pronto. Porquê é que a função nula aqui faz jeito? Faz jeito porque se transforma qualquer elemento em zero, quer dizer, vai na realidade existir aqui uma função, que é a função nula, porque o zero, a imagem de 2 através da função zero, vai ser zero, não é? Que é igual também à imagem, não é? De 3 através da função zero, não é? Estás a seguir, não estás? Eu também podia arranjar uma outra, repara. Como eu sei que f de 2 é igual a f de 3, eu podia aqui arranjar uma função g, cuja expressão analítica g de x fosse igual a x menos 2, que multiplica por x menos 3. Este método também é fácil. E repara que isto se verifica. O g de 2 vai-te dar igual a 2 menos 2, que é 0, não é? 0 vezes menos 1, o que dá 0, não é? E o g de 3 vai dar precisamente também, neste caso, 1 vezes 0, que dá 0, não é? De onde concluía facilmente que o g de 2, que é igual a 0, e o g de 3 é igual a 0, concluiria que o g de 2 é igual ao g de 3, não é? Uma maneira fácil também, uma outra maneira, não é? Agora tenho que continuar. Eu tenho que mostrar que, dadas as duas funções, a soma ainda lá está. E que isso tem que ser válido para qualquer x. Tu aqui precisas de alguns conhecimentos de funções, sabes? As funções, assim como lá, como os números, etc., gozam de operações. Tu tendo duas funções, isto aqui, vou aqui, portanto, pôr isto assim mais a cheio. Tu tens a função, por exemplo, a função f mais g. Tens a função f menos g. Tens a função f vezes g. Tens a função f sobre g. Tens uma outra função que é o f após g, que às vezes dá cabo da cabeça às pessoas, mas esta aqui para aqui. E tens uma outra operação que é, sempre que a função é injetiva e subjetiva, que é o f menos 1, que é a inversa. Esta função que aqui está, que é o f mais g, e interessa-te a imagem, quer dizer, o f mais g de x é sempre igual ao f, é assim que é definido, percebes? É igual ao f de x mais g de x, percebes? Da mesma maneira aqui, o f menos g de x é assim que é definido. É igual ao f de x menos g de x. O f vezes g de x é precisamente igual ao f de x vezes g de x. São definidas assim. O f sobre g de x, vês onde é que eu estou a pôr x? F sobre g, porque estou a encarar que isto tudo é uma função, percebes? É igual ao f de x sobre o g de x. O f após g de x é igual ao f do g de x. O f menos 1, epá, já, pronto, isto aqui já é inversa, não é o inverso. Enquanto a função f vai, digamos, de a para b, a função f menos 1, exato, percebes? Isto vai querer dizer que a composta f após f menos 1, digamos, de x, há de ser igual ao f menos 1 composto com f de x e dá ao próprio x. A composição, quer dizer, tu vais de A para B e depois vens de B para A, o x fica na mesma. Estão a fazer entender? Parece que não mudou. Ele foi e veio. Estás a seguir? Mas ainda há uma outra que me estava a esquecer, que é esta, que é muito importante também, e vou designar lá cheio, que é importante aqui para os espaços, que é esta função k, percebes? F. Quem diz KF diz KG, KH.
onde o KF de x é precisamente igual a KF de x. É assim que é definido, percebes? Quer dizer, tudo que se refira, portanto, a espaços vetoriais, com funções, etc., há duas coisas que estão sempre aqui presentes. Uma, que é esta, não é? Sem sombra de dúvida. A soma, não é? E esta que é relativamente ao produto externo, certo? Estás a seguir, não estás? Então, posto isto e depois de saber isto, então agora aqui vou ver, vamos tentar mostrar então, que dadas as duas funções sejam então f e g pertencentes ao conjunto F, exato, ao conjunto F. E a minha pretensão é mostrar que F mais G, não é? Ainda pertence a F, não é? Quer dizer isto aqui, de outra maneira, vou aqui para uma implicação, como estás a ver, isto aqui é a minha hipótese, isto aqui é a minha tese onde eu quero chegar, não é? Se F e G pertencem a F, isto quer dizer que o F de 2 é igual ao F de 3, não é? E se o G pertence a F, também o G de 2 é igual ao G de 3, estão sujeitos à mesma condição, não é? Agora o que eu quero mostrar é que o F mais G pertence a F. F mais G pertence a F. Mas se o F mais G pertence a F, isto vai-me querer dizer que o F mais G, se pertencer, não é? De 2 terá que ser igual ao F mais G de 3, certo? Estás a seguir, não estás? Apelando então agora àquilo que nós dissemos, estás a ver aqui? Como se define a função soma. Então, isto vai-me querer dizer que o meu F mais G de 2 é precisamente igual ao F de 2, não é? Mais G de 2, não é? Por aquela definição. Que há de ser igual ao F de 3 mais G de 3, não é? Mas por hipótese o F de 2 é igual ao F de 3, não é? Este que aqui está é igual a este, não é? Este que aqui está é igual a este, não é? Por hipótese, não é? Portanto, isto aqui é válido, certo? O que vai significar o quê? Vai-me significar que o F mais G pertence a F. Estás a seguir, não estás? Então, agora, finalmente, eu quero demonstrar o último passo, que é, seja F pertencente a F e seja um K pertencente, neste caso, este K é pertencente a R. Estamos no corpo R, não é? Eu quero então mostrar que KF pertence a F. E pá, estamos na mesma. Não é difícil agora. Se F pertence a F, isto vai-me querer dizer que o meu F de 2, não é? É igual ao F de 3, certo? Agora, em que circunstâncias é que este KF pertence a F? Pertence só se o KF, função, estás a ver? De 2 for igual a KF de 3, não é? Mas agora apelando àquilo que dissemos da função que resulta do produto de um K escalado por um F, estás a ver que é assim definido? Isto é a mesma coisa que teres, então, KF de 2, não é? Igual a KF de 3. Estão a fazer entender, não é? Como o F de 2 é igual ao F de 3, o K é o mesmo, portanto, esta igualdade é válida, o KF na realidade pertence a F. Percebeste? Epá, portanto, neste vídeo abordámos o conceito de espaço vetorial, não é? Fizemos esta demonstração, subespaço, o corolário,
E acho que estes dois exemplos assim importantes, com o sistema, não é? E com as funções. Certo? Ficar por aqui.